Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado. Satanás vai tentar enfraquecer a sua fé. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo e que vocês, quem quiser, aí é opcional, deixar algum comentário agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá bom? Assim que puder eu vou ler e responderei os comentários. E peço que quem não se inscreveu no meu canal ainda, que está me ouvindo, que se inscreva no meu canal, tá bom? Vamos fazer uma oração juntos para começar? Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Me usa e me ilumina, Pai, para que eu possa estar aqui sendo um instrumento para ensinar as pessoas e a mim mesmo, Senhor. Que o Espírito Santo me tome, que todas as palavras que eu disser, seja elas quantas for, venham do Espírito Santo do Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas esses ensinamentos, já que estamos todos juntos no mesmo barco. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Satanás ele vai fazer sempre de tudo para as pessoas que estão na fé desmoronar na fé. E ele age astutamente, usando o medo da pessoa para enfraquecer a pessoa na fé. Vou citar para vocês Isaías 36, né? Onde a Síria, o Império Assírio, haviam cercado Jerusalém, né? Eles já haviam destruído outros reinos à volta, inclusive o reino de Israel, que era a capital Samaria. E aí eles foram atrás do reino de Judá, né? E aí eles começaram a gritar lá, o rei, na época, mandou um emissário, porta-voz, ir lá e começou a gritar na frente do muro, lá na entrada da cidade, para que todo mundo ouvisse, né? Quem estava em cima do muro, tudo, que eles estavam ali, que se eles se entregassem, que eles iriam tomar a cidade, iam deixar eles lá por um tempo, depois eles iam pegá-los e levá-los para outros lugares, para morar em outros lugares, né, tal, e que eles não tinham escolha, né? E aí começou a falar que eles já tinham derrotado todos os povos da região, inclusive Israel, que nenhum dos deuses deles lá foi capaz de impedir o ataque deles, que Deus é esse que eles acharam que seria capaz de impedir eles de tomar a cidade, e se eles não se entregassem, eles iam ter que ficar lá, iam acabar a comida e acabar a bebida, que eles estavam cercados, né, acabar a água, e eles iam ter que tomar a própria urina e comer as próprias fezes, porque não ia ter mais o que comer, né? Ou matar uns aos outros para virar canibais. Até que ele não tivesse jeito, tivesse que se entregar. Assim ele falava. E começou a amedrontar, né? Aí começou a falar, não acreditem no rei Ezequias, porque ele vai falar que de Deus vai poder salvar, que não sei o que. Não cometam esse erro, não sei o que. Começou a amedrontá-los. Isso está em Isaías, capítulo 26. 26, desculpe, é Isaías 36, não é 26, tá? É 36. E aí os oficiais que estavam ali falaram, fala em aramaico, porque a gente entende, e o povo não fala em hebraico. Mas ele falou, não, eu quero falar em aramaico, que é para o povo ouvir, né? Então a gente vê que este homem, ele estava tomado pelo Satanás.
querendo amedrontar o povo para quê? Para que eles perdessem a fé. Por quê? Porque se eles não tivessem fé em Deus, ali que Deus pudesse livrá-los, eles se enfraqueceriam, Deus não ia poder agir para ajudá-los e eles seriam dominados pelos inimigos. Né? E você vê que quando Deus ele divide Israel em dois, ele dividiu de um lado o reino de Judá e do outro lado o reino de Israel. A maior parte das tribos ficou do lado de Israel. Né? No reino de Judá ficou acho que só 2 tribos, né? Benjamim e Judá. As outras 10 foram para o outro lado. Aí eu falo para vocês. Qual que era o lado, existia um lado, e se existia, qual que era o mais importante dos dois lados de Israel? Israel ou Judá? A resposta certa é Judá. Né? Judá era o lado mais importante. Por quê? Porque foi do lado de Judá que Jesus Cristo veio ao mundo. Inclusive foi da descendência de Judá. Né? E houve uma promessa de Deus a Davi, que um descendente dele iria governar para sempre. Né? Iria ter um reino eterno. E aí eu falo para vocês, quem é esse descendente? É Jesus. Ele veio ele fala que ele é o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Né? Então Jesus é o descendente que veio para liderar para sempre. Só que você vê quem que era a tribo maior, qual que era o reino maior, parecia ser o mais forte e maior, Israel, que tinha mais tribos. No entanto, quem tinha mais poder, que era mais importante, era Judá. Mesma coisa aconteceu lá onde? Onde a gente lembra disso? Mais forte, mais fraco? Lá em Jacó e Esaú, né? Jacó era mais fraco, né? Fisicamente. Esaú era mais forte, parecia mais forte fisicamente. Só que internamente Jacó era mais forte, era forte na fé, né? Então, queridos irmãos, a gente vê isso. Israel ali era a mesma coisa. Judá era o reino que Deus mais protegeu ali, porque era dele que vinha Jesus. Então o povo ali, a Síria, achou que porque eles derrotaram Israel, que era o reino mais, parecia ser mais forte, que eles pegariam Judá mais fácil. Só que Judá tinha mais proteção, a proteção de Deus. Israel tinha abandonado a Deus. Né? Então, queridos irmãos, Deus já deixou Judá mais protegida, porque é dele que viria Jesus, que é o Israel de hoje, é a tribo de Judá. Né? O reino de Israel sumiu, ele foi derrotado pela Síria e foi espalhado pelas cidades da Síria lá, e não existe mais. O que continua existindo até hoje é o reino de Judá, né? Que é o Israel de hoje. Então, é dali que viria a descendência de Jesus, né? Então a gente vê que os caras ali, os assírios, pensaram que seria fácil derrotar Judá. Um reino menorzinho, eles derrotaram o maior, só que ali tinha um rei temente a Deus. Tinha povos que estavam temente a Deus. E Deus então pôde interferir por aquele povo. Mas Satanás tentou. Ele atacou, falou um monte de coisa ali, tentando enfraquecer a fé do povo e do rei, mas não conseguiu. Porque eles se manteram firme e forte na fé. Assim como também Jó. Né? Você vê que Jó se manteve firme na fé. Né? Falou que ele poderia até morrer, mas continuaria crendo no Senhor. Né? Então, nós vemos, queridos irmãos, que é nesses momentos difíceis que a gente tem que reforçar a nossa fé e perceber que ela é realmente sólida. Porque se for uma fé fraca, você vai cair nesses momentos. Satanás sabe como agir. Ele vai tocar no teu ponto fraco, ele sabe qual é. Ele sabe qual é. Todos nós temos um. Né? Ele vai fazer de tudo. Quanto mais você estiver no caminho do Senhor, quanto mais você estiver certo, mais Satanás vai estar
vai estar tentando te derrubar, tentando fraquejar a sua fé. E é isso que nós temos que ver hoje em dia. Satanás vai tentar te derrubar. Você vai estar no caminho certo? Vai. Mas Satanás vai vir e vai falar, não, não sei o que, dá errado, não sei o que. Você pode fazer isso. Que nem eu, por exemplo. Eu compreendi na Bíblia que não pode comer carne imunda. Satanás vem e fala pra mim, pode sim, foi abolido. Aí vem outra pessoa e fala, não, isso aí é Velho Testamento, não vale mais. Não, isso aí é o Deus do passado. Agora é outro. Não, porque não sei o que. Entendeu? Quanto que eu já ouvi isso? E o que eu faço? Ainda por um ouvido sai pelo outro. Nada disso me toca, né? Outros vêm falar, guarda o estado é besteira. Você se você falar que guarda o estado, ninguém vai querer te contratar para trabalhar. Eu caí nesse erro esse ano de não falar na escola, quando eu aceitei as aulas, que eu não trabalhava aos sábados. Por quê? Porque eu eu temi, né? De tanto ficar ouvindo uma certa pessoa ficar falando na minha orelha que, se fosse eu não contrataria porque guardo sábado, porque não sei o quê, que eu temi. Eu fraquejei na fé naquele momento e não falei. Deixei para falar depois. Aí, como ano passado também, eu fiz a mesma coisa. E aí, como consequência disso, o que aconteceu? Eu fui obrigado a trabalhar na sexta-feira, na última aula, que eu não poderia por conta da minha fé. Mas eu aceitei as aulas, eu não podia faltar e deixar os alunos na mão, embora muitos lá, até a maioria, merecia. Mas eles já estavam muito atrasados nessa matéria. Então eu tive que ir. Por quê? Porque eu não falei antes? Eu deveria ter falado antes. Só que eu não falei. Entendeu? Eu temi. Então agora eu não temo mais. A primeira coisa que eu vou falar quando me ligarem, que o candidato vai me ligar e me oferecendo as aulas, eu vou falar, tudo bem. Só que eu não trabalho no sábado e nem na última aula da sexta-feira. Se eles me aceitarem da maneira, bem, se não aceitar, outro lugar vai aceitar. Mas eu não vou mais deixar de falar. Entendeu? Não vou. Né? Nós temos que ter fé. E é nos momentos piores que a gente vai ter fé. Eu, por exemplo, estou aqui de frente ao túmulo da minha cachorrinha amada, que já faz quase um ano que se foi. Né? Nós estamos agora em agosto, né? Hoje é 1º de agosto. Então já são 9 meses sem ela. Né? Dia 20 de agosto agora vão fazer 9 meses sem ela. Né? Não, dia 20 de agosto vai fazer 10 meses sem ela. 20 de agosto faz 10 meses sem ela. Já fazem 9. E eu aqui, na frente do túmulo dela, gravando pra vocês. É difícil até de falar. Né? Sinto muita falta dela. Né? Sempre foi a minha companheira, minha amigona, minha filhona. Sempre estava do meu lado. Se ela estivesse viva agora, ela estaria aqui do meu lado gravando comigo. Né? Porque ela sempre estava. Ela sentava do meu lado e ficava ouvindo eu falar. Aonde eu ia, ela ia atrás. Infelizmente. Né? Ela se foi. Tô aqui, coincidentemente, tô meio que encostado no buraco que ela se enfiou. Também tô lembrando agora que ela entrou no buraco, aqueles irmãos, embaixo de uma árvore aqui. A árvore caiu e a raiz levantou, ficou um buraco embaixo da raiz. Não sei se ela viu algum bichinho, quando ela entrou lá e não conseguia sair mais, porque ela já estava idosa, né? Foi pouco tempo antes dela partir. Ela já não tinha mais força para sair do buraco ali. Né? Ela tinha que abaixar um pouco e ela não tinha mais força para sair de lá. E aí nós tivemos que cavar em volta para aumentar o buraco, para a gente conseguir, nós puxamos ela para fora. Eu, minha mãe, a minha prima e o conhecido aqui da minha prima, amigo da minha prima. Então é assim. Mas nem por isso, por eu ter partido, ter pedido para Deus que ela ficasse, e ela ter partido, que eu virei as costas para Deus por conta disso, fiquei revoltado com Deus porque deixou ela partir. Eu tinha até feito um trato com Deus. Né? Falei para Deus não deixar ela partir enquanto eu não casasse e tivesse filhos. Né? Pelo menos casasse. Né? Mas, só que eu falei para ele também. Se for para ela sofrer, leve ela.
Quero que ela fique com saúde. Se for para ela sofrer, leve. E Deus a levou, né? Ele achou que era a hora dela ir e ela foi. Infelizmente. Faz muita falta aqui pra gente. Mas eu tive que aceitar. Mas não virei as costas para Deus por conta desse desafio. Eu já fui despedido do trabalho, ou obrigado a pedir demissão 2 vezes, no ano passado e esse ano. Mas nem por isso eu virei as costas para Deus, né? Venho sendo várias vezes pondo coisas na minha cabeça aqui em casa, porque só eu sou dessa fé aqui em casa. Mas nem por isso eu fraquejo, virar as costas para Deus. Ficam falando que gravar essa mensagem que eu gravo para vocês é besteira, que ninguém tá me ouvindo. Mas eu não me importo, eu continuo gravando. Se tiver uma pessoa me ouvindo, eu vou gravar para essa uma pessoa. Se tiver 2, eu vou gravar. E eu sei que tem gente ouvindo. Porque já teve 2 pessoas, pelo menos, que comentou no comentário falando para melhorar o ruído, melhorar outro tipo de ruído, coisa. Então, é sinal que a pessoa está querendo ouvir, está interessada em ouvir. Então, eu continuo pregando. Eu continuo. E mesmo que não tivesse ninguém, eu continuava pregando. Porque em algum momento essas mensagens vão chegar até alguém que precisa. Tenho certeza disso. Porque alguém vai achá-las no YouTube. E mais. É... E eu sei que para mim elas servem também, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Eu tenho que aprender. Como eu estou falando para vocês, eu temi. E sofri consequências por isso. E fraquejei. Então, nós não podemos fraquejar, nós temos que mostrar fé nos momentos mais difíceis. E foi exatamente o que Ezequias, o rei de Israel, fez naquele momento. Quando você vai para o capítulo 37, capítulo seguinte, Ezequias pede a orientação do Senhor. Ele vai e manda, ele se rasga suas vestes, se veste de saco preto, em sinal de luto, e manda seus porta-voz até o profeta Isaías, que era o profeta da época, para pedir orientações a ele do que estava acontecendo. E Isaías falou que Deus deu a seguinte ordem, para que eles se mantivessem firmes na fé, não fraquejassem, porque ele mesmo, o Senhor, iria expulsar aquele povo de lá, né? E fazer eles voltarem para onde eles vieram. E que ao chegar lá, o rei que estava querendo atacar Israel seria morto. E assim aconteceu. Durante a madrugada, o Senhor passou pelo acampamento dos assírios, matou não sei quantos, 1.500 homens? Ou foi mais? Eu não estou lembrado agora da quantia. Mas foi uma quantia grande. Quando eles acordaram e viram aquele monte de homens mortos, eles pegaram o acampamento, levantaram e foram embora de volta para a Síria. Ao chegar lá, um tempinho depois, acho que 1 mês depois, talvez 2 meses, o rei estava fazendo uma oferta lá no templo deles, lá no templo pagão deles. Os próprios filhos dele foram lá e o mataram lá dentro, fugiram. Aí um outro filho dele assumiu o trono no lugar dele. Então se cumprindo o que Deus falou através do profeta Isaías, né? A profecia do profeta Isaías. Então, queridos irmãos, não tema, porque Deus vai agir por você. Se você não temer e confiar nele, ele vai agir na sua vida, porque ele vai ter a sua permissão, o seu consentimento para agir na sua vida. Agora, se você temer e deixar ele de lado, aí ele não vai poder fazer nada. Porque você temeu, porque você abandonou a fé nele. E é exatamente isso que Satanás queria que o povo de Israel fizesse naquele momento, para que eles fossem derrotados. Ele sabia que se o povo não caísse, que os assírios não iam conseguir entrar. Que eles precisavam fraquejar para que os assírios vencessem. Só que Satanás não conseguiu isso, porque o rei era temente a Deus, né? Se fosse um rei que não fosse temente a Deus, eles teriam conseguido, assim como conseguiram em Israel. Certo, queridos irmãos? Mesma coisa hoje em dia, Satanás vai fazer de tudo para você fraquejar, para tentar te derrubar da fé, para te desviar do caminho, né? Eu já vi pessoa que estava na fé, estava indo na igreja, se batizou, pessoa levando filhos na igreja, filho cantando na igreja, tudo, né? Aí se batizou tudo, de repente conheceu uma pessoa que Satanás pôs na vida dela. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que vivia no mundo
das coisas do mundo, tatuada, tudo mais. E aí, Satanás pôs ela para ela ver lá na igreja dela, a própria irmã dela fazendo coisas erradas dentro da igreja lá, agredindo o próprio filho lá, o cunhado, na cabeça do filho dele, atrás do altar da igreja lá escondido, e vendo coisas erradas que a família dela estava fazendo. E isso fez com que ela se distanciasse da igreja a qual ela estava frequentando. E aí, por influência dessa pessoa errada que ela escolheu para se relacionar, ela abandonou a igreja. Hoje ela está no mundo de novo, se enchendo de tatuagem. A filha dela, que está na flor da juventude ali, entrando na adolescência, no momento precioso que ela tinha que estar na igreja, não está. Está na rua. Está no mundo. E aí, queridos irmãos, ela pode estar prejudicando a filha dela terrivelmente com essa situação. Tudo por quê? Porque ela deixou Satanás invadir a vida dela, enfraqueceu na fé. Porque a fé dela não estava forte o suficiente. Porque ela não lutou. Porque ela não estudou as Escrituras. Se você não estudar as Escrituras, está em contato com a Palavra de Deus todos os santos dias, como eu aqui com essa meditação, como eu fazendo estudo bíblico, como eu fazendo a escola sabatina, né? Como eu fazendo o ano bíblico, como eu lendo o devocional. Então, queridos irmãos, a gente enfraquece. Eu, quando eu fico um tempo sem estar em contato com a palavra, eu começo a enfraquecer. Eu fiquei alguns dias sem estar em contato com a palavra, só gravando essa mensagem aqui, gravava todo dia, mas eu não estava assistindo. Aliás, eu não ando assistindo o programa Novo Tempo, preciso voltar a assistir. Mas eu ando sempre tomando café todo dia, fazendo essas coisas bíblicas, sabe? E Deus me amparou, né? Deus me fez seu servo fiel, né? Deus estava comigo. E o tempo que eu fiquei longe da palavra do Senhor ali, eu enfraqueci. Eu ia gravar essas explicações, eu não tinha mais argumento, mais força para falar. Eu tentava e as coisas não vinham na minha cabeça. E hoje, eu estando sempre em contato com a palavra, sempre você vê que as coisas vêm facilmente na minha cabeça. Porque eu estou em contato com a palavra do Senhor. Eu não preparo isso que eu estou falando para vocês. Não, vem de Deus. Eu não estou com nenhum texto na minha mão. Não li nada. Simplesmente eu estou fazendo o ano bíblico lá. Aí eu estou lendo algum texto, vem essa ideia na minha cabeça. Que nem essa meditação ela surgiu que eu estava lendo o ano bíblico ontem, justamente esses textos aqui, né? Foi o capítulo acho que 34 a 37, se não me engano, de Isaías. E aí eu passei por essa história e veio essa ideia na minha mente, tudo isso que eu estou falando na minha mente ali. E eu então falei, essa vai ser a meditação para amanhã. Tem outras que eu estou lendo lá, o devocional diário vem ideia. Outros, quando eu vou na igreja, lá, às vezes na escola sabatina, às vezes no culto da igreja, às vezes eu junto as duas coisas, vem uma ideia que eu junto as duas coisas lá da igreja e gravo no sábado. Então, são ideias que vêm, né? Deus põe lá, é isso que você vai falar. E é o que eu falo. Mas eu não monto nada, não me preparo, não vou fazer o sermão, não. Vem na minha cabeça, eu oro aqui antes de começar junto com vocês e vamos lá. Muitas vezes eu marco no celular, o tema é tal, para não esquecer. Às vezes eu tô com muita coisa na cabeça, mas na maioria das vezes eu nem marco nada. Tá certo, queridos irmãos? Então, por quê? Porque eu estou em contato com a palavra, então cada vez eu tô mais forte. Eu fico firme na fé em Deus. E ninguém vai poder fazer nada por mim. Nada. Nada, nada, nada. Tá certo? Nada. Tá certo, queridos irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por estar comigo. Obrigado por mais esse momento. Que nós possamos ficar cada vez mais forte e temente a Ti, Senhor, para que o inimigo não consiga nos derrubar. Sabemos que ele vai vir com toda a força em cima da gente, cada vez mais perto de Deus a gente estiver. Que ele vai vir com toda a força querendo nos derrubar, tentando nos enfraquecer, tentando nos desencorajar. Não permita que a gente fraqueje, Senhor. Deixa a gente cada vez mais forte, Pai. Sozinhos somos
porcaria nenhuma, Pai. Somos fracos, somos frouxos, não temos a mínima condição, somos seres insignificantes. Mas com a sua ajuda nos tornamos seres invencíveis. Com a sua ajuda, Pai. Então, o Senhor pode estar conosco, Senhor. Confiamos nossa vida a Ti, Pai. O Senhor tem total permissão, consentimento para agir em nossas vidas, Senhor. A mim e das pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e também aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão me ouvindo, Senhor. Mas que estão inscritas no meu canal, que possam voltar para casa em segurança se elas estiverem trabalhando ou fora de casa, Senhor. Que assim seja, Senhor. Seja com todos nós, abençoe a todos nós, Pai. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus possa abençoar a todos. E que nós possamos ter um feliz e abençoado sábado que vai se iniciar daqui a pouco. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.